Oi turma, tudo bem? Como que vocês estão aí? Vamos para mais uma videoaula aqui do canal. Sou o professor Claudio Henrique e nós vamos para mais uma videoaula de geografia. Só que hoje a gente vai começar um assunto novo. Vamos falar de uma nova coisa, que é sobre paisagem urbana, tá certo? Essa aqui vai ser a aula 1 sobre paisagem urbana. Para a gente começar logo sem enrolação, antes da gente entrar no assunto, vamos relembrar rapidinho sobre a diferença da zona rural para a zona urbana, porque é muito importante a gente saber essa diferença para a gente poder entrar no assunto de hoje. Eu sei que vocês já viram isso muito e muito tempo, mas nada impede que a gente veja de novo. Vai que alguém esqueceu, a gente tem que relembrar. Então, rapidinho, vamos só relembrar o que é a zona rural e o que é a zona urbana. A zona rural é aquele espaço onde nós temos mais a presença da natureza, né? Onde são as fazendas, o sítio, as chácaras, tem a presença muito de animais, né? Os bois, as vacas, enfim, criação de animais e também a produção agrícola, né? A agricultura também é muito forte na zona rural. Então é aquele espaço que tem pouca gente, não mora muita gente, não tem muita casa, as ruas geralmente não são asfaltadas, né? Não tem calçamento. Então é aquela zona rural, a zona das fazendas. Coloca uma imagem aí só para vocês relembrar. Então olha aí essa imagem aí. Olha. Então é a zona rural, onde tem presença de bastante mato, bastante árvore, tem poucas casas, você vê ali um boi, você tem ali os patos, né? Então essa é a zona rural, a zona mais afastada dos centros das cidades. Inclusive tem bastante bicho, tem que tomar cuidado com esses bichos aí, viu? Tenho medo. Bom, e a zona urbana, que é o que a gente mais vai falar hoje, é aquele lugar onde tem muita casa, onde tem muita gente, tem carro, tem prédio, tem um asfalto no calçamento da rua. Coloca aí uma imagem da zona urbana para vocês relembrarem. Então olha aí, olha essa zona urbana, é muito prédio, ruas asfaltadas, enfim, é uma infinidade de concreto e cimento, né, pessoal? Bem diferente a zona rural da zona urbana, certo? Então vamos agora para a paisagem urbana. Então, agora que a gente viu a diferença da zona rural para a zona urbana, vocês já relembraram, vamos para os objetivos, né? O objetivo da aula de hoje, que é o que vocês vão ter que tentar alcançar no final do vídeo, tá certo? Coloca na tela os objetivos para a gente ver. Olhem aí. Então, os objetivos de hoje são 2 objetivos. O primeiro objetivo é conhecer os aspectos da paisagem urbana e as diferenças que eles provocam. Opa, interessante. E o segundo objetivo é identificar desigualdades na paisagem da cidade. Bom, vocês viram aí os 2 objetivos. São 2 objetivos que eu acho que vocês conseguem alcançar. O primeiro é conhecer os aspectos da paisagem urbana, o que faz a paisagem urbana se diferenciar, e também identificar desigualdades na paisagem urbana. Tem isso também, não é porque a cidade é a mesma que toda a paisagem urbana vai ser igual. Não, é isso que a gente vai aprender aqui hoje. Bora lá? Bom, pessoal, antes da gente conhecer os aspectos da paisagem urbana, é preciso entender que a paisagem urbana ela pode ser interferida por diversas coisas. Um exemplo que eu posso dar, se a cidade é muito pequena, se a cidade é muito grande, a paisagem urbana dessas cidades vão ser diferentes umas das outras. Apesar das duas serem da zona urbana, a paisagem vai ser diferente. Então, por exemplo, uma cidade antiga que tem aquelas construções antigas, né, de muitos e muitos anos atrás, a paisagem dessa cidade vai ser diferente, por exemplo, de uma cidade que é muito grande, é como se fosse uma metrópole, né, uma capital, e essa cidade é cheia daqueles prédios modernos, aqueles prédios atuais, que é cheio de tecnologia, aquelas coisas todas. A paisagem dessa cidade também vai mudar em relação àquela que tem construções antigas. Então é um dos fatores que faz alterar essas paisagens urbanas. Só que o que mais se destaca quando a gente fala de alteração, né, de interferência na paisagem urbana, são os aspectos. E são 3 aspectos que fazem essas mudanças acontecerem. O primeiro aspecto que a gente vai conversar aqui é o aspecto natural. O relevo é o clima, é a vegetação
que está inserida na paisagem de determinada cidade. Então nem toda cidade vai ter a mesma paisagem em que diz respeito aos aspectos naturais, porque cada cidade vai ter um clima diferente, né? Por exemplo, aqui no nosso Nordeste já é um pouco quente, lá na região sul do Brasil já é um pouquinho mais frio, não é? A vegetação, tem cidade que tem a vegetação com bastante árvores, tem aqueles parques no meio da cidade, tem as praças que tem árvores, tem aquele gramado, tem arbustos. E tem cidade que não, tem cidade que é só concreto, é só prédio, é só casa, é só asfalto, né? Então, a questão da vegetação, do clima, muda a paisagem urbana, também interfere na paisagem urbana. E o relevo principalmente, o que é o relevo? Por exemplo, a nossa cidade, Caruaru, próximo ao centro, não tem o Morro Bom Jesus? Aquilo não interfere na paisagem da nossa cidade? Imagina se não tivesse o Morro Bom Jesus. Se não tivesse aquele Morro Bom Jesus, a gente ia ver a paisagem da nossa cidade diferente, né? O relevo seria outro da nossa cidade. Então, os aspectos naturais, né? Ou seja, as coisas da natureza, como a vegetação, o morro e tudo mais, o clima, faz com que tenha interferência na paisagem de uma cidade. Então, cada cidade vai ter os seus aspectos naturais diferentes uma das outras, tá? Vou dar um exemplo, vamos colocar uma imagem aí de uma cidade com os aspectos naturais. Olhem aí, essa imagem, ela tem aí árvores, tem ali um lago no meio da cidade, tem ali alguns gramados e vocês veem que é uma zona urbana. Olha os prédios lá atrás, né? Mas é uma cidade que tem uma vegetação aí dentro de uma praça, inclusive tem até um lago também, que faz parte de um aspecto natural. Aspectos culturais, tá? São esses aqui, os aspectos culturais, que tem a presença de elementos típicos daquela região, né? São elementos culturais de cada região. Então, cada cidade vai ter uma interferência dos aspectos culturais na sua paisagem urbana. Por exemplo, um exemplo fácil que eu posso dar aqui é aqui em Caruaru. Vamos sempre usar aqui nossa cidade que vocês são mais familiarizados. Aqui em Caruaru a gente tem bastante feira. Não temos feira aqui, feira de artesanato, feira de roupa, enfim, tem bastante feira aqui. E algumas coisas que são vendidas na feira aqui de Caruaru faz parte da cultura de Caruaru. Por exemplo, na feira de artesanato. Os artesanatos que tem aqui na feira de Caruaru são elementos culturais da nossa cultura, daqui de Caruaru. Em contrapartida, aonde eu morava, lá em São Paulo, também tinha uma feira de artesanato. Só que lá os artesanatos eram totalmente diferentes dos artesanatos que a gente vê aqui. Por quê? Porque a cultura daquele lugar é diferente da cultura aqui dessa cidade. Então isso interfere também na paisagem urbana. Porque você vai numa feira, né? Você vai na feira daquela cidade e você vai encontrar elementos culturais daquela cidade. Você vai em outra cidade, você vai encontrar elementos da cultura daquele povo, daquela cidade. Dei um exemplo de feira, mas pode ser qualquer outro elemento cultural, viu, gente? E isso também interfere na paisagem urbana. Vou colocar aqui um exemplo aí para vocês verem a imagem do aspecto cultural. Isso aqui é uma imagem da feira de artesanato aqui de Caruaru e a gente vê que alguns produtos ali na banca ali da feira, eles são elementos culturais aqui da nossa região, aqui do Nordeste, principalmente muitas coisas aí da nossa cidade, como são a tradição, né, dos bonecos de barro aí do Mestre Vitalino, grandioso Mestre Vitalino. Então o terceiro e último aspecto que nós vamos falar aqui, que interfere também na paisagem urbana, é o aspecto aqui, ó, o aspecto econômico, porque a distribuição da riqueza entre os habitantes da cidade também interfere na paisagem urbana, pessoal. Porque, por exemplo, se numa cidade a riqueza é distribuída de forma desigual, ou seja, pessoas que ganham mais, pessoas que têm mais poder aquisitivo, em relação a outras que ganham menos, têm menos poder aquisitivo. Isso reflete na paisagem urbana, por exemplo, da seguinte maneira: as pessoas que têm um poder aquisitivo maior, elas vão morar, né, num bairro, por exemplo, que tem as casas mais estruturadas, umas casas com construções mais sofisticadas. Em contrapartida, as pessoas que vão ter o poder aquisitivo menor, elas vão morar mais afastadas do centro, aonde a paisagem urbana vai ser aquela paisagem que não tem, por exemplo, um calçamento na rua. Ela não vai ter, as casas vão ser um pouco mais simples. Então isso também reflete na paisagem urbana. Então se a gente pensar que, por exemplo, a distribuição da riqueza
numa cidade fosse igual para todo mundo, talvez a paisagem urbana seria diferente, né? Se nessa cidade todo mundo tem um poder aquisitivo alto, a paisagem urbana vai ser diferente. Se nessa cidade a distribuição da riqueza para todo mundo é pouca, é baixa, todo mundo ganha pouco, a paisagem urbana também vai ser diferente. Então, isso reflete na paisagem urbana. Por isso que a gente percebe que, às vezes, a gente tem em algumas cidades aqueles bairros que são bairros que só tem aquelas casas bonitas, aquelas casas grandes, né? E na mesma cidade tem bairros que só tem casas pequenas, bem simples, a rua sem asfalto, às vezes o esgoto a céu aberto. Então a gente também tem essa diferença na paisagem urbana por causa dos aspectos econômicos, tá certo? Vou colocar uma imagem para vocês verem um exemplo aí de um aspecto econômico. E é essa imagem, olha só essa imagem aí, pessoal. Vocês veem aí de um lado, você tem um prédio, né? Acho que é um condomínio, cheio de apartamentos aí luxuosos. Você vê que tem quadra de tênis, você vê que tem uma árvore, tem piscina, você tem um gramadinho bonito. E ao lado você tem ali um contexto extremamente diferente, extremamente o oposto, né? Que é um monte de casa, uma em cima da outra. Você percebe ali que não tem as mesmas condições, as mesmas estruturas do condomínio ao lado. Então isso reflete extremamente no aspecto econômico, porque a gente percebe que a distribuição de riqueza nessa cidade influenciou na paisagem urbana. Você vê de um lado a paisagem de uma forma e do outro a paisagem de um jeito totalmente diferente. Então vocês observem aí o quanto isso interfere na paisagem de uma cidade, o aspecto econômico. Agora que a gente conheceu os 3 aspectos que interferem, né, na paisagem urbana, a gente precisa entender que a cidade também é lugar de desigualdade, principalmente econômica e desigualdade social. Que a gente acabou de ver aqui no último aspecto econômico o quanto isso reflete. E essas desigualdades, essas diferenças causam paisagens diversas numa mesma cidade. Então, por exemplo, a nossa cidade mesmo, Caruaru, se a gente for parar para pensar, a gente consegue observar diversas paisagens urbanas dentro da nossa cidade, e são diferentes umas das outras. Por quê? Existem bairros numa cidade que tem serviço público de qualidade, tem as ruas asfaltadas, né, todas calçadinhas, tem a iluminação maravilhosa, perfeita, tem coleta de lixo, tem coleta de esgoto, né, e saneamento básico, tem água tratada e encanada. Geralmente, os bairros que são assim, eles são próximos ao centro da cidade, que é a área a área forte econômica. Então, essa área que é mais forte economicamente, a gente tem uma paisagem urbana um pouquinho melhor, né? Com todas essas qualidades que eu falei. Só que em contrapartida, numa mesma cidade, a gente encontra bairros que não tem uma rua asfaltada, né? Que a rua ainda é de terra. A gente tem um esgoto a céu aberto. Nós temos a iluminação precária, muito fraca. Às vezes tem ruas que não tem nem iluminação. Nós temos ali água tratada, às vezes até não tem água, né? Fica uns dias sem água. Então, esses bairros que têm essa qualidade baixa nessa paisagem urbana, eles ficam mais afastados do centro. A gente chama esses lugares que são mais afastados do centro da cidade de periferia. Então, os bairros da periferia, ou seja, os bairros que são afastados do centro, eles têm uma paisagem urbana extremamente diferente dos bairros próximos ao centro, que é mais bonitinho, é mais limpo, é mais arrumado, mais iluminado, tem saneamento, tem água tratada, ou seja, tem tudo. Então, para a gente poder observar melhor essa diferença, eu trouxe 2 imagens aqui da nossa cidade, daqui de onde a gente mora, para que vocês entendam quanto isso faz diferença na paisagem urbana, quanto isso muda a paisagem urbana. Prestem atenção, eu coloquei essa imagem aí, que é da Avenida Agamenon Magalhães, né? Uma visão noturna aí da Avenida Agamenon Magalhães, aqui em Caruaru, né? Ali no centro da cidade. Então aqui você percebe, olha só, a rua asfaltada, né? A iluminação muito boa. Olha como essa avenida ela tá toda iluminada. A gente tem até uma areazinha ali de árvores, ó, a graminha cortada, a arvorezinha, né, ali bonitinha. E a gente observa que é um local limpo, né? Um local cuidado, um local tratado.
Só que em contrapartida, nós também temos aqui em Caruaru lugares que têm a paisagem extremamente diferente do que a gente viu agora na Avenida Agamenon Magalhães. Observem só essa imagem aí. Essa imagem aí, eu colocando para vocês, é do bairro São João da Escócia, ali próximo do Salgado, né? Um bairro da periferia aqui de Caruaru, que é afastado do centro. Então você observa, olha a diferença. Você tem ali, a rua não tem calçamento, você tem um esgoto ali embaixo, ó, a céu aberto. Você tem aqui no canto um lixo jogado aqui do lado, ó, com um mato alto, né? E nós temos também ali as casas mais simples, né? Diferentemente do que a gente viu lá na outra foto, lá que é da Avenida Agamenon Magalhães. Então olha só essas duas imagens, né? Olha a diferença que tem numa paisagem urbana de uma mesma cidade, né? De um bairro próximo ao centro e um bairro afastado do centro. Então esses aspectos, são essas diferenças que eu preciso que vocês entendam nesse momento da aula, né? Vamos relembrar os objetivos? Vamos ver se a gente conseguiu atingi-los? O primeiro objetivo é que vocês conhecessem os aspectos da paisagem urbana e as diferenças que eles provocam. Então a gente viu que os aspectos são o aspecto natural, o aspecto cultural e o aspecto econômico. E eu falei para vocês quais são as diferenças que eles provocam, como eles interferem na paisagem urbana. E o outro objetivo era que vocês identificassem desigualdades na paisagem da cidade, que é o que a gente acabou de fazer. Vocês viram a foto primeiro da Avenida Agamenon Magalhães, que é uma paisagem de um jeito, e vocês viram lá o bairro São João da Escócia, que a paisagem é de um outro jeito totalmente diferente. Então, se vocês conseguiram identificar essa diferença, identificar a desigualdade de uma mesma cidade, mas só que de um bairro perto do centro, de um bairro afastado do centro, vocês conseguiram atingir esse segundo objetivo. Então, pessoal, a aula de hoje é isso, né? Lembrando que é a aula 1, a gente vai falar sobre muito mais coisas, sobre a paisagem urbana na aula 2, né? Na próxima semana, mas hoje é isso que eu queria que vocês entendessem, né? O que faz, o que interfere na paisagem de uma cidade. Principalmente, importante a gente saber, na paisagem da cidade onde a gente mora, tá certo? Eu aguardo vocês lá no nosso grupo do WhatsApp, não fujam, tá certo? E dizer, como sempre, que eu tô morrendo de saudade de vocês, né? Mas a gente vai se vendo aí pelos vídeos e pelos grupos do WhatsApp, tá bom? Pessoal, um beijo, tchau, tchau.